Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom é estar na casa do Senhor, na verdade. É um privilégio poder estar com os irmãos dessa manhã. Trago saudações malborianas aos irmãos chelseanos, amém? Louvado seja Deus. E nessa manhã tenho certeza que o Senhor tem algo a falar conosco, falar ao nosso coração, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode ir abrindo. Você pode abrir e já ir se colocando de pé para a leitura da palavra, amém? 2 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 2. Quem está feliz com Jesus e dá um brado de vitória. Louvado seja Deus. Deus é bom, né, irmãos? Jesus ajuda os irmãos no aluguel, paga a conta dos irmãos. Jesus é maravilhoso. Tem uma irmã lá em Marlboro que semana passada Jesus pagou para ela $16 mil. Eu já tinha visto 1.000, irmão. Eu já tinha visto 2, até 5. Mas 16 foi a primeira vez. Com o chequinho escrito e a cartinha falando: isso é um presente para você que está aquela conta. Jesus é fiel, amém? Aí Jesus pagou 60, que verdade. Me esqueci desse fato. Jesus pagou 60 aqui na igreja de Chelsea, na verdade. Louvado seja Deus. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso demais, na verdade. Todos estão aí comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é aí que sou forte. Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, eu quero Te exaltar, Senhor, porque Tu vives, Tu és Rei, Senhor, e o Senhor está conosco nesse local. Eu Te agradeço pela Tua presença nesse ambiente, Senhor, nessa atmosfera, pela ceia que foi ministrada, Senhor, pelos louvores que aqui foram entoados. Deus, nós Te louvamos porque a Tua presença se faz presente nesse local. Senhor, nessa manhã, Pai, eu Te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu bloqueio agora todo espírito que rouba a palavra.
Deus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, desbloquear o entendimento, Pai, o Senhor venha abrir um espaço na mente, aonde, ó Pai, essa palavra possa encontrar um abrigo, Senhor, e ela possa falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma a minha vida nessa manhã, assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Louvado seja, você pode se sentar. Eu agradeço o pastor que trocou o microfone, mas a minha voz está realmente um pouquinho ruim, mas Deus vai nos dar graça nessa manhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou ministrar uma palavra de forma devocional, e o título dessa mensagem é Sustento na Graça. Uma das coisas interessantes, querida, é porque o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um homem que ele perseguia os cristãos para matar. Ele era um homem que ele era tão zeloso ao ponto de ser irrepreensível mediante a lei, e ele perseguiu os cristãos a fim de quitar a vida deles. A palavra do Senhor diz que no caminho de Damasco, Paulo ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus vai perguntar para ele: por que você está me perseguindo? Quando Paulo pensava que ele estava perseguindo os cristãos, na verdade ele estava perseguindo Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele transforma a vida de Paulo naquele encontro. É interessante porque Deus decide usar Paulo para alcançar os gentios. Deus decide usar Paulo para pregoar o evangelho, e ele vai fazer várias viagens, começando pela Galácia, depois ele vai para a Ásia Menor, Filipos, Tessalônica, Corinto e outros locais mais. Ele vai fundar igrejas, e Paulo é um homem muito usado por Deus. Paulo é um homem que carrega as marcas de Cristo. Paulo é um homem que tem experiências excepcionais. Quando eu digo excepcionais, além do comum que nós vemos no dia a dia. Paulo é esse tipo de homem que a palavra do Senhor diz em Atos 19, no versículo 11, que as pessoas pegavam o lenço e os aventais do uso pessoal de Paulo e levava até enfermos, e a enfermidade saía daquela pessoa, e os espíritos também imundos saíam. Esse era o nível de unção que Paulo carregava. Paulo não era um homem comum como nós. Até os outros apóstolos falam, Paulo ele fala de um jeito até difícil de compreender. Paulo era doutor, Paulo era estudado. E Deus ele decide usar a vida de Paulo. E uma das coisas que eu acho interessante é que Paulo foi aquele que escreveu em Filipenses 4:3, o versículo que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós mencionamos esse versículo e esquecemos do que está anteriormente. Paulo está falando: eu recebo a oferta dos irmãos, mas eu tenho aprendido a viver na escassez ou na abundância. Eu já aprendi a viver momentos onde eu passo fome, onde eu tenho com fartura. Paulo, ele é um homem experimentado por Deus, é um homem que foi testado por Deus em várias coisas. Um santo homem de Deus. Mas quando ele chega na carta de Corinto, na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer sobre uma experiência que ele teve. Eu amo a humildade de Paulo, que Paulo poderia chegar e ele poderia colocar um terno bacana, talvez a roupa bacana daquela época, e ele poderia se exaltar, porque a experiência que ele teve, talvez nenhum de nós aqui tivemos ainda. Mas ele vai contar a experiência dele, e ele vai falar: olha, na realidade eu conheço o homem. Ele nem menciona que é ele, mas ele está se referindo a ele mesmo. Ele fala: esse homem há 14 anos, ele foi arrebatado ao terceiro céus. E ele vai dizer: eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, só Deus sabe como que isso aconteceu. Mas ele está relatando a experiência que ele teve de ir até o paraíso. E ele vai falar: olha, esse homem foi arrebatado até o paraíso e ele ouviu coisas inefáveis, coisas que são tão sublimes, porque essa palavra inefável, ela significa que são coisas tão sublimes, tão gloriosa, que é impossível expressar em dialeto humano. Às vezes a pessoa pensa que Paulo talvez não queria compartilhar, né? Queria ficar só para ele. Mas quando ele usa essa expressão inefáveis, ele está falando de coisas maravilhosas demais, que transcendem a compreensão linguística do ser humano. Paulo é esse homem que ele vai falar o seguinte: olha, eu sou um homem que de maneira nenhuma eu me gloriarei
a não ser que eu tenha que me gloriar nas minhas próprias fraquezas. E aqui eu começo a falar com você nessa manhã, porque é muito simples se gloriar nos nossos sucessos, nas coisas boas que acontecem conosco, na verdade, naquilo que você é bom, mas Paulo, ou naquilo que você tem experiência. Procure um profissional de determinada área e comece a conversar com ele sobre a profissão que ele tem 20 anos que trabalha nela. Ele vai te falar tudo, ele vai te explicar tudo a respeito, porque ele está ali já há algum tempo, e ele pode se gloriar da experiência que ele tem naquela profissão. Paulo, porém, ele vai falar, olha, eu não me gloriarei, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E eu amo isso que Paulo vai dizer no versículo 6, ele diz assim, pois, se eu vier a me gloriar-me, não seria nécio. O que Paulo está falando? Olha, se caso eu quisesse me gloriar ou contar algo de vantagem aqui, eu não seria nécio e nem seria mentiroso, porque de fato, isso que eu estaria me gloriando é verdade e aconteceu. Só que ele fala na humildade, ele fala, olha, eu prefiro, se tiver que me gloriar, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Aleluia, quem está comigo diga amém. Isso é muito forte, porque ele fala, e na realidade, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque tem um motivo, para que as pessoas que me ouvem, não pensem mais ou menos do que devam pensar ao meu respeito. Imagina, irmão, quando anunciava na igreja, de Filipenses talvez, o irmão Paulo vai vir pregar a palavra do Senhor, e outro talvez falava, não, mas e o Apolo? Mas Paulo, ele era esse homem de Deus, ele tinha essa humildade, porque ele sabia que ele carregava algo precioso do Senhor, porém ele dizia, olha, eu não vou me gloriar, se tiver que gloriar, me gloriarei nas minhas fraquezas, só para que os irmãos não pensem a mais ou ao menos do que se deva pensar ao meu respeito. Esse é Paulo, quem está comigo diga amém. Amém. Só que no capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios, Paulo vai relatar fraquezas. E crente nenhum gosta de falar de fraqueza, irmão. Nós gostamos de falar do sucesso. Nós gostamos de falar das coisas boas que o Senhor faz. E é maravilhoso, nós temos que celebrar isso, é verdade. Mas Paulo, quando ele está falando sobre uma fraqueza, ele vai falar, olha, o que eu vi foi coisa maravilhosa demais. E Deus conhecia Paulo. Deus conhecia Paulo. Fala para o irmão do seu lado, Deus conhecia Paulo. Ele fala assim, olha, o que eu vi foi tão glorioso, e para eu não me ensoberbecer com a glória que eu tinha visto, com a grandeza do que eu vi, com a grandeza da revelação que me foi entregue, ele fala assim, me foi colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Aleluia. Imagine, irmão, se Jesus colocasse alguém do nosso lado para nos dar um tapa no rosto toda vez que você se exaltar. Toda vez que você subir no seu palanque e começar a fazer discurso, tá! Ah, mas eu sou... Tá! Você não é nada não, Jesus que é na sua vida. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, eu tive uma grandeza de revelação, mas por causa da revelação, me foi colocado um espinho. E eu estou caminhando aqui para chegar na mensagem. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. A fim de que eu não me exalte. Agora veja bem, Paulo já se gloriava nas fraquezas. E ele sabia da debilidade dele. Ele fala desse espinho. E talvez você vai falar assim, pergunta para mim, o que era o espinho de Paulo, irmão Douglas? Não sei. Tem alguém que sabe? Nós vamos ficar, não, só quando chegar no céu, amém? Então nem vou me deter por aqui. Mas Paulo, ele vai falar o seguinte, olha, por causa desta situação, eu já orei a Deus 3 vezes. E a Bíblia não nos dá uma conotação do espaço de tempo em que Paulo fez essas orações. A Bíblia não fala que ele fez uma oração hoje, a outra daqui 2 meses, a outra daqui 3 meses. A Bíblia não fala se ele fez uma em 1 ano, a outra daqui 2 anos. A Bíblia não relata o tempo, o espaço de tempo. Mas a Bíblia diz que isso incomodava Paulo. E quando eu digo a Bíblia diz, porque é o que o texto está sendo interpretado.
ao ponto de que ele foi até diante de Deus por 3 vezes, clamar a Deus por uma situação que ele estava vivendo. Paulo, ele vai até o Senhor e fala: Senhor, eu preciso que você afaste de mim esse mensageiro de Satanás, que está me esbofeteando, está me batendo, está me judiando, digamos assim, na linguagem mineira. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fala para Paulo: a minha graça te basta. Ah, irmão, quem está comigo diga amém. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que é boa ouvir de Deus. Se quer ver coisa gostosa ouvir de Deus, é um sim. Um sim é uma delícia, porque Ele confirma. Se quer ver coisa difícil de ouvir de Deus, é um não. E a outra coisa também que não é muito agradável é quando Ele não fala nem o sim nem o não, que quer dizer o quê? Espera. Quem está comigo diga amém. Então a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele vai buscar a Deus, ele vai clamar ao Senhor para afastar dele aquela situação. Por que eu digo que isso incomodava Paulo? Que se não incomodasse, irmão, ele não ia orar 3 vezes. E ele é bem claro em dizer: por isso eu orei 3 vezes e pedi ao Senhor para afastar isso de mim. Paulo tinha fraquezas, irmãos. Um homem no nível de Paulo falar sobre as fraquezas dele. Um homem no nível de Paulo não ter problema em dizer: olha, Deus colocou um espinho aqui e isso me machuca, isso me fere, isso me incomoda. E eu já orei a Deus, mas Deus me disse: a minha graça basta. Nem tem o ti, é só a minha graça basta. Irmãos, eu não sei se eu estou numa situação, se de hoje pregar para você no sentido que quantas coisas nós gostaríamos que Deus já tivesse mudado na nossa vida. Quantas situações você já orou? A minha sogra, ela orou pelo filho dela 20 anos até ele se converter. E às vezes nós lidamos com pessoas que têm 4 anos que estão orando pelo filho e já quer desistir. Irmão, você sabe o que é 20 anos? Uma mãe dobrar o joelho todas as noites e falar: Senhor, salva o meu filho. E Deus, a minha graça te basta. A minha graça basta. Então, quando nós começamos a observar coisas nas nossas vidas que gostaríamos que o Senhor já tivesse entrado e feito um reboliço e movido, e o Senhor ainda não fez. Eu fico lendo aqui, eu fico observando: meu Deus, mas como que Paulo te pede uma coisa dessa? O Senhor leva ele ao 3º céu, uma coisa tão simples, que afastar aquela situação, aquele espinho, afastar aquele mensageiro, isso o Senhor não fez. Irmão, tem uma palavra na Bíblia que ela me choca, porque quando eu leio a palavra do Senhor, na passagem em que Satanás chega para Jesus e pede para cirandar com os discípulos, o Senhor ele fala assim: olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar-vos como trigo. E porque Jesus realizava muito milagre, você sabe qual era a minha expectativa? A minha expectativa é que Jesus o quê? Proibisse. Falava: você não vai tocar nos meus obreiros aqui não, você não vai tocar nos meus discípulos, você não vai tocar neles que eu estou preparando eles para o ministério. E Jesus continua no versículo 32, ele fala assim: mas eu roguei por ti. Roguei para quê? Para poder não acontecer? Não. Jesus rogou para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus ia deixar eles serem provados. Paulo é um homem que, ele vai falar em Romanos 7,20, ele fala assim: olha, existe um bem que eu quero fazer. Os irmãos estão aqui, tem Bíblia, viu? Existe um bem que eu quero fazer, mas este eu não. Meu Deus, tem alguém aqui ou é só o pastor Douglas? Tem alguém aqui comigo ou é só o pastor? Existe um bem, existe algo que eu conheço e eu sei que é bom e eu quero fazer, mas esse, irmã Érica, eu não faço. Mas aquele que eu não quero, meu Deus, eu me encontro, o quê? Parece que Paulo fala que ele nem sabe o que ele está fazendo. Eu me encontro fazendo, na hora que ele assusta, ele já fez. Quem está comigo, diga amém.
Paulo vai revelar que o espinho foi colocado na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Agora, você acha que Paulo, antes de se converter, ele era soberbo? Calma lá. Será que essa soberba que Deus preveniu colocando aquele espinho, será que não é porque Deus conhecia o passado de Paulo? Paulo vai falar que ele era fariseu, judeu. Paulo vai falar que no tocante à lei, ele era irrepreensível, ao ponto de buscar os cristãos para poder matar por causa da obediência dele mediante aquilo que ele cria. Esse é o homem que eu estou falando para você nessa manhã. Quem está comigo, diga amém. E é muito interessante isso, porque Deus sabe que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então Deus coloca esse espinho na carne de Paulo. E eu vou te ser honesto, querido, viver com as nossas debilidades não é fácil. Viver quando nós pedimos ao Senhor coisas para resolver e Ele ainda não resolveu, e eu tenho que lidar com aquilo. Fala comigo, eu não gosto de lidar com o que eu não gosto. É simples assim. Nós não gostamos de lidar com aquilo que nós não queremos lidar, e por isso pedimos a Deus para tomar uma providência. However, muitas das vezes Deus não vai mudar nada naquilo que você está pedindo, porque Ele está moldando você através do que você está pedindo Ele para mudar. E aí o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer que Paulo faz essas orações e Deus fala só para ele assim: olha, minha graça te basta. O problema é que nós não entendemos a graça de Deus. Porque Paulo, depois que ele recebe essa palavra, a Bíblia fala assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, deixa eu te dizer algo, eu odeio estar em situação vulnerável. Eu não gosto. Eu odeio estar em situações onde eu não tenho o controle do que está acontecendo. Estou confessando para você, é uma fraqueza minha, amém? Quem está comigo? Eu não gosto quando eu não sei como o mês vai terminar, como que as finanças vão fechar no meio. Eu não gosto da instabilidade, eu não gosto, irmão, eu não gosto. Quando eu abro a televisão que eu vejo as notícias de imigração, vou te confessar, eu não gosto, irmão. Porque nós não gostamos de viver nessa situação em que às vezes Deus mesmo nos colocou. Só que a Bíblia está dizendo que Deus responde para Paulo assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que naquele local onde existe a sua fraqueza e você se sente fraco, é nesse local que é a oportunidade de Deus aperfeiçoar o poder dele. Mas queremos que Deus aperfeiçoe o poder e que eu fique grandão. Eu estou grandão e Deus está aperfeiçoando o poder. Eu estou grandão e Deus está aperfeiçoando o poder. O único homem forte que eu conheço que Deus glorificou o nome dele através da força foi Sansão. Os outros, começa a pensar aí para você ver. E aí, Paulo vai falar assim, de boa vontade. Em outras palavras, eu aceito isso que Deus está fazendo, de boa vontade, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim então repouse o poder de Deus. Irmão, porque nós queremos que Deus nos exalte, e Ele vai fazer isso eventualmente. Os humilhados serão exaltados, mas só em caso Deus queira usar a sua fraqueza para glorificar o nome dele. Ele tem a sua autorização para usar aquilo que é frágil em você para glorificar o nome dele. Ele tem a sua autorização para te colocar em uma situação de dificuldade, e você vai chegar na igreja, o pastor vai pregar, crente não passa dificuldade, mas você está em dificuldade, e Deus vai falar: filha, segura um pouquinho mais, que eu vou glorificar o meu nome nessa dificuldade que você está falando. Estamos aptos a receber o melhor de Deus. Estamos aptos a receber tudo de bom que Deus tem. Mas e se Deus falar: deixa eu te provar um pouquinho, deixa eu te colocar no deserto, deixa eu te levar por uns caminhos tortuosos,
Mas segura um pouquinho, porque eu vou glorificar o meu nome. Eu vou glorificar o meu nome através dessas dificuldades que você está passando. Ah, Jesus. Paulo, antes de converter, ele era uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa. Ele tinha tanta disposição para fazer tudo que era concernente a Deus, mas Deus vai pegar Paulo e colocar ele em uma disposição de dependência. Eu estou falando para você de quando Deus pega você, que gosta de fazer muito, que gosta de atuar muito, que gosta de estar sempre... Deus vai e te coloca numa disposição de dependência. Você estava aqui, estou te movendo daqui e estou te colocando para depender de mim agora. De forma que você vai acordar de manhã, dependendo do que você falar, tá, e está lá, para te esbofetear. Não é fácil, irmão. Mas Deus está falando assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, meu Deus. Ô, irmão, eu não quero ser incoerente teologicamente dessa manhã, mas deixa eu só sugerir algo aqui para você. Será que se Deus falasse, meu filho, fica na fraqueza, até que eu aperfeiçoe o meu poder, você está ok com isso? Você está ok em Deus falar assim, olha, eu vou te usar, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer conhecido, eu vou levar o seu nome pelas nações, mas enquanto eu realizo isso, fica nas suas fraquezas, se sente fraco, se sente dependente, porque só em caso você tiver habilidade de se sentir dependente de mim, eu posso realizar o que eu quiser na sua vida. Irmãos, um dos piores defeitos do ser humano é não gostar de ser dependente. Hoje eu acho que eu vim confessar pecado. Vou confessar mais um para você. Você gosta, irmão, de ser dependente? O maior prazer que eu tive foi quando eu já tinha completado maioridade. Fui preencher um documento. Eu não precisava colocar que eu era dependente da minha mãe mais. Agora eu era de maior. Nós não gostamos de depender do Senhor. Porém, o Senhor gosta de nos colocar em situações onde nós dependemos dEle. E deixa eu te dizer algo, algumas das vezes Ele faz isso de propósito. Algumas das vezes Ele faz isso de propósito, sabe por quê? Porque Ele sabe que se você estiver naquela condição, Ele pode aperfeiçoar o poder dEle na sua vida. Nós queremos poder de Deus, mas não queremos fraqueza. Nós queremos poder de Deus, mas não queremos situações difíceis, adversas. Nós queremos poder de Deus, mas não queremos caminhos tortuosos. E a mensagem dessa manhã talvez não é a que você esperava, mas o que o Senhor está dizendo é isso. Será que você consegue ficar na fraqueza para eu aperfeiçoar o meu poder? Porque quando o meu poder for manifesto na sua vida, só eu vou aparecer. Quando Deus manifesta o poder dEle, a glória é dEle. E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Está em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém. Aí eu vejo um homem que Deus quer usar, que Deus quer fazer na vida dele, mas Deus coloca ele numa disposição de dependência, para quando Deus fizer, pastor, o homem não aparecer e o nome dele ser exaltado. Irmão, pensa nisso aqui, Deus só é exaltado quando eu não apareço. Deus só é exaltado quando eu me diminuo. Deus, na realidade eu vim aqui ministrar a palavra do Senhor, mas em ordem do nome do Senhor ser exaltado através da ministração da palavra hoje, o pregador pastor Douglas tem que desaparecer. By the way, quando terminar o culto, nem precisa fazer questão de me cumprimentar. Não, querido, eu não sou importante, o importante é o Senhor. Quem precisa ser glorificado é o Senhor. Não tem quando a gente termina a mensagem, os irmãos, nada de errado com isso, tá, querido? Só estou te dizendo que às vezes a pessoa, irmão, fala, louvado seja Deus, Deus recebe, mas deixa eu te falar algo, o importante mesmo é o nome do Senhor ser glorificado. Interessa que eu diminua, João Batista aqui agora, interessa que eu diminua, mas que ele cresça. Aliás, eu amo João Batista porque eu considero ele um dos maiores homens que pisou nessa terra, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o ministério dele, ele sabia onde terminava, e quando Jesus apareceu, ele falou, ops, esse é o sinal, a partir de agora eu diminuo, porque se eu diminuir, ele aparece. Quem está comigo, diga amém, aleluia.
Nossa, esse relógio andou assim tão rápido. Hoje o Senhor falou, hoje não é para bater no povo. Hoje não é para judiar. Por isso que eu estou aqui, sabe, irmão? Eu estou aqui numa mensagem diferente hoje. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, eu falei, Senhor, por que desse espinho? E aí o Senhor me arrebentou, querido, porque a gente fica questionando o espinho, porque a gente quer saber o defeito dos outros, não é verdade? A irmã foi honesta, não é verdade, irmão? Porque eu comecei a falar, Senhor, o que tem de espinho em Paulo, irmão dele? Eu comecei a questionar a Deus, Senhor, que espinho é esse? O que Paulo fazia? Qual que era o maracutaia que nós não estamos sabendo ali? Será que Paulo fazia algum ilícito? A gente não sabe, né? Não fala o que é o espinho. Aí Deus falou assim, o seu foco está no lugar errado. Porque você está olhando o defeito. Deixa eu te falar algo, querido. Quando eu entro na casa de Jesus, o Senhor tem me ensinado, eu não olho o defeito de ninguém. De ninguém. Até mesmo porque alguns dos irmãos que têm algum tipo de fraqueza, Deus te colocou nessa dispensação de fraqueza justamente para poder exaltar o poder dele sobre a sua vida. Tem alguns de vocês, se você fosse o bom da balachita, você nem estava na igreja mais, estava desviado lá no mundo. Deus te colocou nessa situação porque lá Ele te apertou, você veio para a igreja, ouviu a palavra, conheceu o evangelho e Ele tem a oportunidade de mudar a sua vida. Tem pessoa que Deus vai permanecer, manter ela no deserto, sabe por quê? Deus te conhece, fala para a pessoa, Deus te conhece, irmão. Tem situações, deixa eu te falar uma coisa, que às vezes as pessoas chegam e reclamam e falam, eu estou no deserto, eu estou passando prova. E a pessoa vem até a gente querendo uma palavra de consolo. Eu falo, glória a Deus, irmão. Vamos exaltar o Senhor pelo seu deserto, Deus vai te dar vitória. Mas lá dentro de mim eu estou glorificando a Deus porque Ele está no deserto. E não é porque eu quero o mal do irmão, não é porque eu não amo meu irmão. É porque eu sei que lá no deserto é onde Deus está forjando e apertando ele. Deus me deu uma mensagem, eu vou pregar futuramente. O título dela é A Prensa do Óleo. Porque nós queremos a unção. Porque a unção despedaça o jugo, mas nós não queremos ser prensados por Deus. Para a oliveira, para sair o óleo da azeitona, ela tem que ser prensada, debulhada, quebrada. Aí quando prensa ela, sai o óleo. Mas não contente, tem que escolher a azeitona para o óleo ser virgem. Sabe aquele azeite que você compra lá no mercado? A prensa do óleo, é só uma próxima mensagem. Mas, irmãos, às vezes o deserto é justamente para te aprovar. E eu focado no espinho, porque a gente gosta de saber o defeito, né? Quando eu não era convertido, eu já era crente, não era convertido. Entendeu? Eu já era crente, não era convertido. Os jovens saíram no final do culto, está sabendo o que aconteceu com o irmão fulano de tal? Eu falei, não estou sabendo não, rapaz. Largou a namorada, agora já está paquerando outro ali e tal. Aquela coisa de jovem, sabe? Quando eu converti, o Senhor começou a me mostrar o seguinte, olha, não olhe os defeitos. Sabe por quê, querido? Eu quero hoje glorificar a Deus, porque você está na casa de Deus. Eu quero exaltar a Deus, sabe por quê? Porque mesmo diante de tantas situações que nós estamos vivendo adversa nesse inverno, nesses últimos meses, você está dentro da casa do Senhor. Aliás, teve algumas situações que você viveu que Deus te empurrou para cá. Tem pessoa aqui que até ponderou se ia vir no culto hoje ou não, mas Deus de alguma forma trabalhou para você chegar aqui. Então por isso, quando você vê uma pessoa dentro da igreja, não julga ela, não aponta o dedo para ela. Sabe por quê? Você não sabe a luta que ela está passando, o desafio que ela está passando. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dela. Mas uma coisa eu sei, independente das fraquezas, o poder do Senhor se aperfeiçoa naquele lugar. E eu estou querendo ver o defeito de Paulo, que eu queria descobrir. Irmão, eu vou ser honesto, eu queria descobrir. A irmã também, ela é honesta, também igual da irmã. Uma Érica nos visitou lá em Mauro. Na hora que dá glória, a gente já ouve ela lá, eita Jesus. Só que Deus falou, Douglas, você está focando no lugar errado. Foca na minha graça. Porque o Senhor respondeu para ele, olha, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só que nós focamos na graça para as questões de salvação. Entendeu? Quem está comigo, diga amém. Nós focamos na graça para as questões salvíficas. Salvíficas, isso.
mas não focamos na graça para o sustento. E o Senhor falou: a questão é que você não entendeu o que eu falei para Paulo. Porque Paulo está com um espinho e ele está clamando a mim sobre aquela questão, e eu já decidi que eu não vou tirar, porque eu não vou deixar ele se soberbecer. Se ele soberbecer, eu perco ele. Tem pessoas aqui, tem alguns problemas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: você pode agradecer a Deus por alguns problemas que Deus coloca na sua vida, porque tem alguns dele é só para te manter na linha. Tem alguns dele é só para você não afastar do Senhor. Embora muitas pessoas já conseguiram alcançar esse local, mas muitas, se ficarem milionárias, não servem mais o Senhor. Muitas, se ficar totalmente curado de tudo, não servem mais o Senhor. Muitas pessoas, se tiver tudo certo na vida dela, ela vive um ano de vacation, nem aparece na igreja. Então algumas coisas, e não é tudo, tá, irmãos, mas algumas coisas o Senhor permite, amém? Só que o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. E graça é o quê? Todo mundo sabe, que todo mundo é crente. Favor imerecido. É quando Deus entra na situação com a atitude que eu não mereço. É quando Ele faz, porque nós oramos a Deus achando que somos dignos. Deus entra com a graça porque Ele sabe que você não merece, mas eu vou entrar com a minha graça. E o que Deus está falando para Paulo é o seguinte: olha, Paulo, na realidade, você não merece eu tirar esse espinho de você, mas eu vou entrar com a minha graça para te sustentar. Graça não é favor imerecido? Se Deus falar: olha, Paulo, a minha graça te basta, fala: Paulo, o meu favor imerecido, ou seja, que você não merece. Quem está comigo, diga amém. Então ele fala: olha, a minha graça te basta. Mas eu não tinha observado a palavra, e Jesus foi fechando. Sabe quando você está lendo a Bíblia e o seu olho vai funilando, tem 10 palavras, mas vai funilando até chegar numa palavra. Aí o meu olho chegou na palavra basta. Porque por mais que nós ouvimos, o significado da palavra basta é suficiência. Então o que Deus está falando para Paulo é: olha, Paulo, eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar a luta, eu não vou fazer, porém o meu favor imerecido, ele é suficiente para essa situação que você está vivendo. A minha graça te basta. Aleluias. Em outras palavras, nós cremos no poder da graça para a salvação, mas precisamos hoje mudar o paradigma e ver também a graça de uma maneira quando o Senhor nos sustenta nas nossas fraquezas, nas situações da vida que nós enfrentamos. Porque a graça, ela tanto tem poder para salvar, quanto ela tem poder para te sustentar na presença dEle. A graça é aonde Deus renova o homem interior. Você sabia disso? A ferramenta que Deus usa para renovar o homem interior é a graça. Paulo está falando: olha, aquilo que eu não gosto de fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Todavia, tem um Deus que renova ele através da graça. Todos nós aqui somos renovados através da graça, porque se não for a graça do Senhor, nós seríamos consumidos, não é verdade? Se não fosse as misericórdias pela manhã, se não fosse a graça do Senhor para nos sustentar. E uma das coisas interessantes, querida, porque nós precisamos entender isso, que o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre isso. Nós observamos as nossas fraquezas, mas esquecemos que Deus está aperfeiçoando o poder dEle nas nossas fraquezas. Deus está entrando com a graça dEle nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela renova. E eu dei essa volta toda para trazer essa passagem para você nessa manhã. Hoje o Senhor está falando conosco sobre renovo. O Senhor, Ele quer renovar as nossas vidas. Sabe por quê? O Senhor, quando eu estava lendo essa passagem, falou assim: Douglas, você está focado no espinho, mas observa o que eu falei para Paulo: a minha graça te basta. Sabe o que quer dizer, querido? É que todo dia de manhã, quando Paulo acordava, aquilo incomodava ele, tinha uma porção de graça para ele naquele dia. Todo dia de manhã, quando ele estava passando situações difíceis na vida dele, tinha graça liberada para a vida dele, tinha favor de Deus. Então o que o Senhor falou para mim: Douglas, você só viu a graça até hoje como sustento, você só viu a graça até hoje
como salvação, mas a minha graça também, ela renova o homem, porque Paulo, quando clamava, eu não tirava o espinho, mas eu dava graça para renovar o homem interior. Embora o corpo dele por fora talvez parecia cansado, parecia aflito, parecia conturbado, por dentro dele o homem interior estava sendo renovado pela graça de Deus, ainda que ele não merecia por dentro, mas por causa da minha graça, que é o favor imerecido, eu renovo o homem por dentro. O homem interior é renovado através da graça de Deus. Sabe, irmão, quando você chega cansado na igreja fisicamente, você olha para fora, você está só o caquinho, mas dentro de você pensa, tem um leão lá dentro, você está vivo, por quê? Por causa da graça do Senhor. E o Senhor falou comigo: Douglas, leva uma mensagem para a igreja hoje sobre renovo, que o Senhor quer renovar a sua vida, mas sabe aonde Ele quer renovar? Ele quer renovar através da graça dEle, mediante as suas fraquezas. Eu não gosto de fraqueza, então eu sou o primeiro a me colocar aqui hoje. Quando o Senhor te renova dentro das suas fraquezas, querido, presta atenção nisso aqui. Às vezes nós não reconhecemos as nossas fraquezas. Esse é o pior defeito de qualquer homem, quando ele não reconhece as fraquezas que ele tem. Sabe por quê? Porque um homem, quando não reconhece a fraqueza que tem, ele impede Jesus de manifestar a graça sobre a vida dele, e ele impede Jesus de aperfeiçoar o poder dele na vida dele. Talvez pareça ser vergonhoso falar, mas eu tenho fraquezas, eu não estou perfeito ainda. By the way, querido, eu só vou ser perfeito quando tocar a trombeta. Porque quando tocar a trombeta, esse corpo que é corruptível, ele vai ter que passar por um processo, ele vai se tornar, pastor Joel, incorruptível. Nunca mais vai ter corrupção, nunca mais eu vou me corromper. Mas até esse dia chegar, nós temos debilidades, nós temos fraquezas. Mas o Senhor é o Deus, aleluia, que Ele te visita nas suas fraquezas. Ele é o Deus que derrama a graça dEle sobre aonde você tem fraqueza. Ele é o Deus que na fraqueza, Ele aperfeiçoou o poder dEle. Então só em caso você quer ver o poder de Deus, você quer ver a manifestação da glória de Deus, assuma diante dEle: Deus, é nessa área que eu sou fraco. Deus, é aqui que eu preciso que o Senhor toca. Deus, aqui não está convertido ainda. Deus, eu tenho essa debilidade. Imagina se fizéssemos um culto de testemunho só das fraquezas. Imagina, seu irmão, hoje vai ser o culto de testemunho só para falar das fraquezas. Talvez os irmãos iam ficar perplexos. Nossa, nunca imaginei aquilo. Mas Deus já sabe. Deus já sabe. E o Senhor, Ele me trouxe aqui nessa manhã para falar para você sobre isso. A graça está disponível. Paulo vai falar: olha, eu me glorio nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, Ele é forte. Além de Sansão, me mostra outro homem que Deus manifestou a força dele na força do homem. Outro homem que Deus manifestou a força dele, Deus manifesta o poder nas fraquezas. E isso nos faz dependentes. Sabe por que Deus faz isso? Para que nós nos tornemos dependentes dele. Deus quer que você seja dependente dele. Por mais que eu e você queremos o controle. Vamos ser honestos aqui? Nós somos crentes, não podemos mentir. Nós queremos o controle. E Deus está falando: estou colocando você numa dispensação onde você não tem controle, para que eu possa manifestar a minha graça. Irmão, se for por causa de você, Deus nunca teria habilidade de manifestar a graça dele. Se fosse olhar o seu querer, Deus nunca ia poder manifestar a graça. O que Deus faz? Ele me coloca numa dispensação diferente. Ele me tira daqui e me coloca ali. Aqui você está dependente, então aqui você precisa de graça. E se você precisa de graça, você reconhece as suas fraquezas. Quando você reconhece as suas fraquezas, Deus começa a manifestar o poder dele. Porque o poder do Senhor se manifesta nas nossas fraquezas. Sabe quando você está dirigindo o carro e do nada a sua garganta dá um embargo aqui na garganta, você não consegue falar, você está ouvindo um hino, vem uma aflição no seu peito, e naquele momento você fala: Deus, você mostra para Ele a sua fraqueza, a sua debilidade.
lá no céu, Ele fala assim: olha, tem uma fraqueza ali, pode liberar a graça. Tem uma fraqueza ali, pode liberar o sustento. Aleluia. O que eu estou falando para você é que Deus é o nosso sustentáculo. É Ele que nos sustenta, é Ele que provê, é Ele que faz todas as coisas. Mas eu me apoio na graça para a salvação, eu preciso me apoiar nela também, aleluia, para o sustento do Senhor. Querido, eu sou sustentado pela graça de Deus. Precisamos entender que o sustento vem da graça. Eu imagino o quanto esse espinho incomodava Paulo. Mas Deus me mostrou nessa mensagem o quanto de graça Deus disponibilizou para a vida de Paulo. Está te incomodando, Paulo? Tem graça aqui. Está te incomodando, Paulo? Tem graça aqui. Eu não vou tirar o espinho, mas a graça eu estou lhe concedendo. Eu não vou tirar o espinho, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Irmão, deixa eu te dizer algo. Nós precisamos chegar diante de Deus em honestidade e falar: Senhor, está aqui a minha fraqueza, está aqui, está aqui. Independente do que as pessoas vão pensar, aperfeiçoa o teu poder. Aleluia. E Paulo vai falar o seguinte: olha, então eu prefiro me gloriar nas fraquezas, para que repouse o poder de Cristo em mim. Para que o poder de Jesus possa repousar. E aqui eu entendo que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 6, no verso 7 e 8: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, ao crente aqui, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías 40, verso 31: mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o Senhor começou a me mostrar quantas vezes eu não permiti o Senhor me renovar através da graça. Senhor, me renova de outra maneira. Ele falou: reconhece a sua fraqueza, eu disponibilizo graça. Aleluia. Irmãos, 1 Coríntios 11, 25 fala: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. A graça foi fundada no sangue de Jesus. Ela foi estabelecida. Quando nós falamos de graça, de tempo da graça, eu estou falando para você que Jesus estabeleceu a graça dele através do sangue dele. Então, quando ele está disponibilizando graça para a nossa vida, é como se ele estivesse falando assim: olha, a dispensação que eu abri através do meu sangue, a nova aliança que eu abri através do meu sangue, ela vai sobre você hoje. Graça de Deus significa o seguinte: o sangue de Jesus operando em nós, fluindo em nós. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Aleluia. E o Senhor falou para mim que hoje é um dia que Ele quer renovar os nossos corações diante das lutas e das situações que nós temos vivido, diante das suas lutas pessoais. Todos nós temos. Ou é só eu que passo prova aqui? Todo mundo é crente que passa prova? O Senhor está falando: olha, eu tenho um renovo para você. Talvez eu não vou tirar hoje o espinho, talvez eu vou tirar mês que vem, talvez eu nem vou tirar, mas eu vou te dar graça que vai te sustentar. Eu não sei você, mas eu já falei: Senhor, eu prefiro o sustento, porque independente do que eu tenho que viver, do que eu tenho que passar, se eu tiver o sustento do Senhor, eu vou chegar lá. O vale não é para te matar, o deserto não é para te matar, as dificuldades não são para te matar, mas o Senhor está trabalhando para te aprovar. Falar de fraqueza, quem quer falar de fraqueza? Ninguém quer. Queremos aparecer bem, queremos estar sempre no top. Na minha época eu falava no top das galáxias. Todo mundo aqui é da época, né? Mas o Senhor está falando: quer minha graça?
Quer que o poder seja aperfeiçoado? Quer que eu entre para mover nesse lugar que ainda não foi solucionado? Chega diante de mim, aleluia, e reconhece as suas fraquezas. Talvez esse vai ser o chamado para o altar mais diferente que você já viu. Mas eu sou o primeiro a vir aqui hoje. Eu quero chamar os fracos que estão aqui, que precisam da aperfeiçoação do poder de Deus. Enquanto esse hino toca, fecha os seus olhos. Aleluias. Deus tem uma graça a cada dia para você. Deus tem um sustento a cada dia para a sua vida. Independente do que você está vivendo ou das situações adversas, Deus é o Deus que derrama graça sobre nós. Medite nesse hino agora.
que eu ainda estou de pé. Aleluia, Jesus, feche seus olhos comigo. Quer dizer, pode se manter aqui comigo. O que eu estou falando para você é que muitos de vocês aqui hoje, o Senhor falou no meu coração, Douglas, traz uma palavra de renovo. Aleluia. E eu sei, querido, que eu estou te vendo aqui arrumado, você está vendo aqui de gravata, você está vendo eu arrumar, mas dentro de você, dentro de toda a perseguição que você tem sofrido, dentro de tantas situações que tem passado, o Senhor falou assim, a minha igreja, ela precisa de um renovo, aleluia. A minha igreja precisa ser renovada. Hoje eu não vou impor a mão sobre vocês, porque o renovo não é exterior, ele é interior. O que Deus está fazendo hoje é dentro de você, aleluia. O Senhor está movendo dentro de você. Deus está trazendo um renovo dentro de você. Você sabe por quê, querido? Porque você tem vergonha de chorar. Você tem vergonha de chegar diante de Deus e abrir a boca e chorar e falar, Senhor, eu tenho essas debilidades. Mas o Senhor hoje está te visitando, o Espírito Santo hoje está visitando o seu coração. A obra que o Senhor está fazendo hoje aqui é interior, querido. Ele vai renovar você por dentro. Sabe aquela situação que você falou, já não estou aguentando mais, Senhor, eu já não estou dando conta mais, você está se arrastando, mas Deus está falando nessa manhã, olha, eu estou dispensando uma graça sobre a sua vida, porque na hora que você reconhece a sua fraqueza, eu derramo graça. Quando você reconhece a sua fraqueza, eu derramo o meu poder, aleluia. O que muda a história e a vida do homem é o poder de Deus. O Senhor vai manifestar o poder dele na sua vida, aleluia. Segura mais um pouco, aleluia, segura mais um pouco, segura mais um pouco, aleluia. É um procedimento diário, é um procedimento diário. Irmão, se eu pudesse falar para você algumas lutas, você vai perceber que elas nos aperfeiçoam. Você vai perceber que Deus não vai deixar você morrer no vale, aleluia. Você vai perceber que Deus, aleluia, Ele está te renovando por dentro. Eu estava dentro do carro, pastor, dirigindo, e o Senhor me renovou por dentro, irmão. Eu não falei língua, eu não bradei como eu tenho costume. Às vezes eu estou dentro do carro, Deus me dá uma revelação, eu falo, dentro do carro, sozinho, parecendo doido para a rua fora. Mas esse dia o Senhor falou, Douglas, a obra que eu quero fazer em você é dentro de você. E o renovo que eu tenho para a sua vida não é um renovo esporádico que acontece uma semana, na outra não. O renovo que eu tenho para você, ele é diário. E essa moça estava cantando esse hino, aleluia. E o Senhor falava comigo, você sabe por que você está de pé? Deixa eu falar algo aqui, eu sei que eu já passei do tempo, já vou pedir perdão aqui. Muitos de vocês só estão de pé porque a graça do Senhor te alcançou. Tem pessoa que está aqui dentro, aqui, com o perdão da palavra, não me interprete errado, talvez esteja errado teologicamente, talvez você já está desviado, mas o Senhor falou assim, eu vou alcançar ele com a minha graça hoje. Sabe aquele dia que você estava na dificuldade, aquele dia que você falou para você, eu vou largar tudo, vou abrir mão de tudo, até da América eu vou largar. O Senhor falou, calma filho, vem cá, deixa eu te consolar. O Senhor colocou uma graça dentro de você, o Senhor renovou você por dentro, aleluia. É dessa graça que eu estou te falando. Quando você não tem habilidade de mudar as coisas ao seu derredor, quando você não pode mudar a lei de imigração, quando você não tem como mudar o presidente, as leis do país, o Congresso, nem o Senado, aliás, você está numa vida de plena dependência de Deus. Quando você fala, Senhor, mas já tem 21 anos que eu estou nessa luta. Quando você fala, Senhor, mas isso não passou ainda. Aí Deus vira para você dentro do carro e fala, meu filho, deixa eu te dizer algo, a minha graça te basta. Porque o meu poder não está se aperfeiçoando naquilo que você é excelente. Meu Deus, o meu poder não está aperfeiçoando naquilo que você é excelente. O meu poder está aperfeiçoando, aleluia. O meu poder está aperfeiçoando na sua fraqueza. Eu falei, Senhor, mas eu não gosto de ser fraco.
Eu gosto de ser forte. Mas o Senhor falou: Douglas, eu tenho um renovo para a sua vida. E nos momentos que você pensa que você está mais fraco, que você está mais debilitado, você não percebeu ainda, mas é nesse momento que você ajoelha quebrantado, é nesse momento que você me busca, é nesse momento que você chora, é nesse momento que você volta a ser meu filho, é nesse momento que eu assumo a minha paternidade com você e você aceita a minha paternidade. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos, apesar da voz rouca, e dizer para você, querido, que o que me faz caminhar e o que me mantém de pé é o renovo do Senhor todos os dias. Nem todos os dias são de flores, nem todos os dias é primavera, querido, nem todos os dias são mil maravilhas, nem todos os dias as notícias que eu recebo são as notícias que eu gostaria de receber. Mas todos os dias, vai fazer 5 anos que eu estou na Bethesda, todos os dias, o Senhor renovou a graça dele na minha vida. Todos os dias, no culto de quarta-feira, no culto de terça-feira, às vezes não no culto, vem na live do pastor pregando, todos os dias o Senhor renovou a graça dele. Mas, irmão Douglas, meu filho ainda não converteu, meu marido ainda não está na igreja, minha mulher ainda não se converteu. Mas o Senhor está falando, até se converter, e se converter, porque às vezes não vai também, mas até converter e se converter, eu estou te dando graça. Eu estou te dando graça para permanecer. Questionei ao Senhor dentro do carro, falei: Senhor, como que o Senhor faz isso comigo? 21 anos querendo uma oportunidade para poder me acertar nesse lugar. O Espírito Santo vira para mim e fala: está te faltando alguma coisa? Por acaso eu não te abençoei até mais do que alguns nativos? Por acaso eu não tenho te sustentado, não tenho te mantido, não tenho aberto portas, não tenho feito coisas na sua vida que são impressionantes demais e que você nem nunca sonhou e pensou? Eu falei: é verdade. Ele falou assim: você está achando que é você? É a minha graça. Você está achando que é você que tem o dom de ser empresário, de abrir empresa, de conseguir serviço, aprender uma nova língua, habitar numa terra estrangeira, onde alguns nem falam a língua, outros ainda estão aprendendo? Você está achando mesmo que é você? E o Senhor falou assim: é a minha graça, é o meu renovo. Aquele dia que você acorda de manhã e fala assim: Senhor, se eu pudesse hoje eu nem levantava da cama. Quando você assusta 11 horas da manhã, você já resolveu tanto problema, você já fez tanta coisa, você já está trabalhando, já resolveu aqui, já resolveu ali, e aí na hora da hora você fala assim: como que eu consegui fazer tudo isso? Aí o Senhor fala: minha graça, meu filho, é minha graça. É quando você está passando por enfermidade, você está clamando ao Senhor, e você está falando: Senhor, me cura, faz isso, e Deus ainda não fez, Deus ainda não realizou, mas Deus está te dando força para superar aquilo que você está passando. Sabe por quê? Me desculpa te dizer, meu Deus do céu, eu estou querendo parar aqui. Deus está produzindo um testemunho através da sua vida. E deixa eu te dizer algo: o testemunho que Ele está produzindo, usando você, não é para você ser glorificado, é para Ele glorificar o nome dEle através de você. Na sexta-feira eu recebi a notícia que minha esposa tinha sofrido um acidente, e fui para lá rapidamente. E no caminho, eu não sabia o que tinha acontecido exatamente, porque quando ela me ligou, ela estava bem aflita. E ela tinha ficado presa nos airbags, né? Graças a Deus. E ela não sabia se era o airbag, o que era. Ela só falou que não podia mover. Eu falei assim: ó, tenta sair do carro e tal. E no caminho, irmão, eu dei tanta graças a Deus, porque ela me ligou para me dar a notícia que ela tinha sofrido um acidente. E aí você falou: irmão, é meio... Mas é melhor ela me ligar dando a notícia que sofreu um acidente do que o police officer lá na minha casa dar uma notícia pior. Aí você começa a entender que a graça de Deus te dá sustentabilidade. E eu, irmão, eu fiquei calminho. Eu sou um brabo às vezes, Jesus está corrigindo, né? Mas eu fiquei calminho, fui sereno, resolveu tudo. E Deus fez tudo tranquilo. Então a graça do Senhor, querido, é o que nós precisamos para o nosso sustento. Eu não sei o que tem te sustentado até hoje, mas eu posso te dizer: a graça tem me sustentado. Embora não perfeito, mas cheio da graça de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Me perdoe pelo tempo, pastor Daniel. Louvado seja Deus. Que palavra